Vamos lá, irmãos. 1, 2, 3 e já. No seu pescoço reside a força. Diante dele até a tristeza salta de prazer. Aí deixa esse versículo aí. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado pela tua palavra. Agora ministra sobre nossos corações. A tua palavra tenha livre curso no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Toma seu assento. Amém. A Marcela, nossa aluninha, né? Nossa aluninha do IATEC. Agora eu estou falando assim, ela não é estranha para mim. Nossa aluninha do IATEC, que bom te ver, tá, meu? Deus te abençoe. Queridos, vamos lá, hein? De repente eu vou te decepcionar nesta noite, viu, Sheila? Mas é a palavra de Deus, a Bíblia. Estou com um monte de Bíblia aqui, amém? Essa aqui é a Torá. Ó, começa a ler ela por aqui, ó. Tá vendo? É assim, daqui para lá. Mas o início dela vocês podem ver que está do lado contrário. Tá bom? Não começa a ler de nada daqui para lá. É a Torá. Então, para ler a Torá é daqui para cá, ó. Depois eu empresto ela a vocês, tá bom? Aí daqui para lá. Não é igual a nossa Bíblia. Eu estou com a outra Bíblia aqui também, ó. A Bíblia judaica, a Bíblia de Jerusalém. Então a Bíblia de Jerusalém é daqui para lá. Gênesis, Êxodo. Agora eu estou com a Torá. A Torá é daqui para lá. E eu vou mostrar para vocês por que eu trouxe a Torá daqui a pouquinho. Tudo quanto é coisa de Bíblia que vocês quiserem, o pastor mostra, tá bom? Depois eu empresto para quem quiser ler, se conseguir ler. Vamos lá, amados. Capítulo 41. Ele é o capítulo 41 de Jó. Ele é um discurso do próprio Deus. 5 para as 9, terminando não, estou apenas, pode ficar tranquilo. Ele é um discurso do próprio Deus. E Deus está conversando com Jó sobre a criação do mundo. O que Deus fez e por que ele tem esse discurso com Jó? Que Jó estava fazendo alguns questionamentos com Deus, estava ali numa pelejazinha com Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que isso? Por que não sei o que lá? Eu tenho sido fiel. Jó está dando ele não murmura, mas ele conversa com Deus. Amém, Mateus? Aí Deus vai colocar Jó no lugar dele. O capítulo 41 é um discurso, é Deus mostrando para Jó que o homem não é nada diante de Deus. E diante de tudo que Deus tinha criado, diante da criação de Deus, um homem não é nada. Aliás, Deus usa dois capítulos. O capítulo 40 de Jó e o capítulo 41. No capítulo 40, nesses dois capítulos, ele vai usar monstros. Repita comigo, monstros. Animais terríveis. Isso aí não se repetir, não. Coisas horríveis. Animal terrível. Monstros marítimos. No capítulo 40 ele usa o behemote. E no capítulo 41 ele usa o Leviatã. Agora, o que é o Leviatã? Quem é o Leviatã? Calma, tá? Eu vou mostrar para vocês, segundo a Bíblia, segundo os historiadores, segundo os estudiosos, quem era o Leviatã. Então, Deus mostra a Jó que ele é tão pequeno que Deus tinha criado algumas criaturas que o homem não suportaria diante deles, diante dessas criaturas. Então ele escreve o capítulo 40 e 41 só para mostrar isso para Jó. Aí agora que vem o negócio, Silvano, eu estou cansado de ver pregadores, irmãos do ciclo de oração, e falar, diante dele, até a tristeza salta de alegria. Vamos ver se esse versículo cabe. Nunca mais você se dirija dessa forma, porque eu estou te ensinando hoje. E a gente erra, e aí que Deus fala, não leve em conta o tempo da sua ignorância. Agora você não vai errar mais, amém, Ricardo? Amém. Não é versículo bíblico, isso é um dito popular. E por que Deus diz que a presença dele até a tristeza, e o povo entra Vamos dar uma olhadinha, biblicamente, para ver se é verdade. Aí ele vai usar essa expressão. Então ele está demonstrando o poder de criação dele
para Jó, porque Jó está dando uma questionada. Aí ele vai usar um animal. Quem é o Leviatã? Eu trouxe umas imagens para os irmãos verem. Quem é o Leviatã, segundo os comentaristas bíblicos? Botem na tela. Vou mostrar para vocês. Dá uma olhadinha nessa figura. Dentro da Bíblia é um monstro bíblico. Pode passar mais uma? Mais uma imagem do Leviatã. Mais uma, essa é melhor. Olha. Amém? Agora nós vamos dar uma olhadinha dentro da Bíblia se é verdade isso ou não. Tá certo? Se é verdade isso ou não. Vamos, por exemplo, no versículo de número 18. Coloca, quem pode ler para mim os 18? Bota na tela. Vamos ler na tela. Vamos. 1, 2, 3 e já. Cada um dos seus espíritos faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pálpebras da alva. Então os espíritos, parece até um dragão, saía fogo, fogo, para tudo que é lá. Versículo 19, olha que coisa terrível. Da sua boca sai tocha, faísca de fogo. Parece um dragão, não parece? Quem era essa criatura que a Bíblia chama de Leviatã? Quem é essa criatura? Aí é uma criatura espantosa. Eu mostrei para vocês a figura, tá? Pela Bíblia, o que a Bíblia descreve? A Bíblia descreve 18 versículos sobre o Leviatã. Era uma criatura aberrante, um negócio horrível, mas que habitava os mares da época. Habitava os mares. E Deus está usando, e vamos falar a verdade também, não é muito de admirar também não, sabe por quê? Cuspia fogo, o nariz dele, 20. Das suas narinas sai fumaça, parece uma fumaça, borbulhava, e ele morava nas profundezas do mar. Isso era o Leviatã. O Leviatã, o capítulo 41 só fala sobre ele, coisas espantosas. Mas pensando bem hoje, por exemplo, eu morei na roça, eu cresci e fui acostumando. Mas quem já viu vagalume? Ele não solta fogo não, mas ele acende. Você já viu vagalume? Amém. Fica piscando, irmão. Diante de Deus, você não vai acreditar, vai achar que mentira minha. Mas quando tinha muito vagalume, eu saía correndo, porque eu vi o caminho. E eles aparecem na noite mais escura. Vagalume é um bichinho que tem luminiscência dele mesmo, ele acende ele mesmo. Olha para você ver. Se ninguém nunca viu vagalume, vê um bicho acendendo, vai dar no pé. É verdade ou não é? Você quer ver uma outra coisa que assusta a gente? Eu servi na Amazônia, fiz o curso em Manaus de Guerra na Selva, e eu vi o peixe elétrico. Peixe elétrico. Alguém já viu o peixe elétrico? Aqui, irmãos, a lâmpada aqui é 127 volts, não é? O peixe elétrico descarrega 800 volts, e ele desmaia uma pessoa, se você pegar ele. E aí, é um monstro, não é? Está vendo nos dias de hoje? Pois é, entendeu? Agora imagine o Leviatã, totalmente possível. Deus está usando essa figura para mostrar a Jó o tamanho da criação dele. Aí agora eu quero entrar numa figura satânica. Por isso que ele descreve, cospe fogo, sai fumaça das ventas dele, tudo era normal. Mas Deus está mostrando no Jó, olha para você ver que interessante, numa figura satânica, que se o homem não tomar cuidado, olha, preste atenção, se o homem não tomar cuidado, aquilo vai tomando posse do homem, vai se apoderando dele, e ele se torna como um monstro chamado Leviatã. No grego, Leviatã, só termina em N, não tem o tã no final. Ou Lacan,
falando isso, pastor? Porque é aqui que eu quero usar. Aí quando você transfere lá, né, Leviano, do grego de volta para o português, aquilo que se aproxima devagarzinho e vai se apoderando. Então Deus usa uma figura satânica para despertar Jó o poder que tinha o Leviatã, uma figura satânica de se apoderar do homem. E mais, ele fala: Jó, você não poderia contra ele. Sem contar que Deus deu poder ao homem para dominar todas as bestas-feras. Mas Deus fala para Jó: você não teria condições de lutar contra ele. O que Deus está querendo dizer? Eu sou misericordioso na tua vida e não deixo o Leviatã te enrolar. Aleluia. Não deixo o Leviatã se apoderar da sua vida. Não deixo o Leviatã ir te enrolando devagarzinho nas artimanhas dele. Aleluia. Mas a gente olha hoje em dia e temos visto muita gente pega pelo Leviatã. Como, pastor? O pecado não é de hoje para amanhã. Por exemplo, o pecado da traição, da prostituição, ele é igual uma gestação. Hoje você conhece, vou falar de um homem para uma mulher, amanhã você conversa, é ou não é? Depois da manhã você troca o contato com ela, vamos botar no jeito de hoje, WhatsApp, daqui a pouquinho já está com conversas mais, é verdade ou não é? Ao Leviatã. Por isso o nome dele no grego é aquele que vai devagarzinho chegando devagarzinho. Olha como a gente aprende com isso, irmãos. E vai chegando devagarzinho e vai se apoderando da gente, vai nos enrolando ali. E isso, irmãos, desculpa, mas só traz malefício. Amém? Vocês estão aí? Amém. Aleluia. Eu li até o 20. Das suas narinas procede fumaça como de uma panela fervente. E só vai, né? Só vai piorando, vai dando as características dele. Aí agora eu coloco o 22. Aí eu quero parar no 22. Aqui eu vou terminar o estudo aqui. No seu pescoço reside a força. As três figuras que eu encontrei no Leviatã, todas as três, o corpo é pequeno, mas o pescoço é enorme. Eu achei até que ia aparecer uma girafa. Porque girafa que tem pescoço grande. Mas a figura que eu mostrei para vocês, observa que o corpo é pequeno, mas o pescoço é enorme. Por quê? Por causa do versículo 22, no seu pescoço reside a força. Aí agora que confunde a gente, e diante dele até a tristeza salta de alegria. Aí agora eu quero estudar o que a gente fala errado. Se você pegar uma revista Almeida corrigida, revisada, você vai encontrar alegria, né? Até a tristeza salta de prazer. Prazer, alegria é a mesma coisa. Até a tristeza, angústia, outros vão dar angústia, vai ter um monte de coisa aí. Agora, desespero, agora preste atenção. Como que nós erramos? A Bíblia foi escrita no aramaico, que hoje é considerado uma língua morta, foi traduzida para o hebraico, aí ela permaneceu no hebraico por muito tempo, e depois ela foi traduzida do hebraico para o grego koiné. O que é o grego koiné? É um grego mais fácil. Por exemplo, o carioca, né? Nós fomos, nós vamos, vocês, o mineiro não, nós vai, você, entendeu? Então seria tipo mineiro, um trem mais fácil. O grego koiné é um negócio mais fácil, só para nós exemplificar. Amém? Ainda bem que eu estou elogiando vocês, eu sou mineiro, né? Estou falando mal de mim mesmo, mas lá nós economiza tudo. Belo Horizonte. Como é que o mineiro fala? Belo Horizonte. E eu estou falando muito bem lindo, entendeu, irmão? Nós corta tudo pela metade, dá certo o negócio. Logo.
vou mostrar para vocês, só um minutinho. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. De um lado é o grego, do outro lado é o português, tá vendo? Aqui é o grego, tá vendo para vocês verem? Amém. Aqui é o grego, aqui é o português. Aí eu vou pedir o pastor Luizinho, eu já deixei marcado aqui porque é muito difícil de achar, certo? Aí ele vai lendo, eu vou pedir para ele lendo, e vocês acreditam ou não? O versículo 22 não foi traduzido para o português. Nós é que arrumamos esse trem que até a tristeza salta de alegria. Olha que doideira. E pode olhar todos os comentários bíblicos. Eu vou pedir para ler. E ele vai pular aqui de um versículo para outro e não vai ler o 22. Por quê? Porque não tem essa tradução do grego, do grego para o português. Não tem. O grego koiné, o grego mais fácil, não tem. Então nós é que nos arrumamos isso. Mas na nossa Bíblia tem. Vocês entenderam? Olha para vocês verem. É errado, pastor? Não. Pegaram e colocaram isso aqui. Não tem problema. Isso não altera em nada a Bíblia. E ela não perde a sua credibilidade. Mas não tem a tradução do versículo 22. Não tem. Aqui, pastor. Vem cá. Começa a ler aqui, ó. Quer ver? Ó. Olha aqui para o senhor ver. Ó. Começa a ler no 11. Olha para o senhor ver. O 12, o 13. Aí, veja bem, pastor. Nós vamos para cá, certo? Olha lá. Olha qual versículo que está. Não tem. Por isso que eu trouxe essa Bíblia. Começa do 11, vai lendo. Descarrega então no furor de tua ira. Observa todos que exaltam o orgulho e os rebaixam. 12. Humilha os que exibem a sua arrogância e abate os ímpios onde quer que seja. 13. Envolve todos sob a poeira do chão, confina a sua face, aluga que seja oculto, então também eu firmarei que tua própria destra vira. Ou estabelece rota para os relâmpagos e trovões. Agora pula para qual? 26. Está vendo, irmão? Vou parar. Era isso que eu queria mostrar. Não traduziram este versículo que nós estamos lendo. Então, aonde nós arrumamos? Na presença dele, até a tristeza, e o povo vibra, irmão. É verdade, não é? Eu também fiquei impressionado com isso, irmão. E nós erramos toda hora. Aí eu fui para a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia muito próxima do original também. Fui para a Bíblia de Jerusalém. Aí ela descreve assim, ó. Em seu pescoço reside a força. Diante dele, todos ficam apavorados. Não tem salta de alegria. Essa daqui é original. Essa daqui é muito próxima da original, que é a Bíblia de Jerusalém, que a gente usa até ensinado. Ela também não tem que salta de alegria. Mas a nossa está errada. O que eu falei para você? Não dá não. Eu vou deixá-las aqui, quem quiser olhar depois. Tá bom? Para vocês verem que não tem. A única coisa que fala na Bíblia de Jerusalém, que todos que caem na frente dele ficam apavorados. Por que isso, pastor? Por causa da feiura dele, que ele é um ser assustador. E aí me impressiona aonde nós arrumamos essas coisas. Que na presença dele, aí querido, se nós continuarmos falando isso, preste atenção. Eu falei que simboliza e representa uma figura satânica. Foi ou não foi? Aí nós vamos dizer que na presença de Satanás até. Aí você está vendo onde você está errando? Eu estou te mostrando. Eu vou deixar aqui, eu pedi o pastor Luizinho para ler. Eu posso pedir meus pastores aqui para ler. Em seu pescoço reside a força e diante dele corre o pavor. Diante dele não fala que a alegria pula, não. Vocês estão decepcionados igual eu, né?
E aí, gente? Sim, Silvano. A minha direção se transforma. Lê aí, vamos ver, vai lá. No seu pescoço permanece a força, e a tristeza se transforma em alegria diante de Deus. Pois é, aí o que eu fui fazer? Aí eu mandei, porque o Senhor me deu essa palavra domingo à noite quando eu cheguei em casa. Falei assim, para mim não ficar em dúvida, eu vou mandar para algumas pessoas que entendem o grego bem. Aí mandei para um amigo que eu tenho em Belo Horizonte, mandei até para o presbítero Frederico. Entendeu? Aí eu falei, bom, vou procurar saber, né? Aí uns falaram, não tem a tradução deste texto, não tem. Tá, beleza. Mas o de Belo Horizonte, que é mestre no grego, ele falou assim, Pessata, ele é militar, ele falou, Pessata, não tem a tradução, é verdade. Mas você pode pegar a Bíblia, a Torá, a Bíblia no original, a Torá, e se você olhar os comentários dos versículos ocultos, você vai chegar a duas palavras. Deavar, que significa desânimo, e vai chegar uma outra palavra chamada tuts. Aí no original, se fosse traduzir, seria tuts e deavar. E ele mandou para mim a comprovação que tuts viria primeiro. Então, se houvesse a tradução para o português, seria assim, ó, na presença dele, a alegria se transforma em tristeza. Por quê? Tuts significa dança, celebração. E tuts viria primeiro, e deavar viria depois. E deavar é o quê? Desânimo. Então, tuts é dança é alegria, é ou não é? E deavar, desânimo. Ele falou, se tivesse a tradução, seria, né, na presença dele, tuts, e falou mais alguma coisa que eu não me lembro agora, deavar, ou seja, a dança se transformaria em pavor, a dança se transformaria em tristeza, e não da maneira que está escrito no nosso português. Pastor, aqui na Bíblia está escrito, diante dele anda soltando terror. Anda? Ó, essa está mais perto do original. Anda saltando terror. É ou não é? Mas a nossa ali, ó, até a tristeza salta de alegria. Eu posso trocar prazer por alegria? Posso ou não posso? Até a tristeza salta de prazer. Vamos ver outras traduções. Vamos ver outras traduções. Fala aí, meu filho Mateus. NVI é boa. NVI é boa. Quer ver? E o terror, cadê a alegria, irmãos? Amém? Então escuta uma coisa, nunca mais você usa, na presença dele, até a tristeza. Se você falar isso, não fala que está na Bíblia não, amém? Eu inventei, irmão, na presença dele, fala assim que é melhor. Nós colocamos esse chavão. Por quê? Pode até estar baseado na Bíblia, mas não é um versículo, me perdoa. Se nós falarmos que é um versículo, nós vamos estar dizendo que na presença do Leviatã. Estamos na Bíblia, sim ou não, queridos? Amém. Estamos ou não? Amém. Eu sei que alguns vão, meu Deus, minha cabeça deu um nó agora. Não, terça-feira é igual a escola dominical, nós estamos estudando a Bíblia. Vamos aprender. Vamos aprender. Agora, se você quiser, você pode usar sim. Não, nosso Deus é tão lindo que quem estiver triste, na presença dele vai se tornar alegre, porque a palavra do Senhor diz que ele pega o coração triste. Aí sim. Pastor. Concorda com o pastor, sim ou não? Amém. Mas não use assim, porque quando você joga no pai dos burros, qual é o pai dos burros, irmão? O Google. Quando você joga lá no Google, vai aparecer a referência de Jó 41:22. E toma cuidado. Baseado em Jó, porque está na Bíblia em Jó 41. Você está mentindo, você está dizendo que na presença do inimigo
Então toma cuidado quando você se referir a isso. E eu estou cansado de ver pregadores e gente falar isso em cima de público. É verdade ou não é? Amém. Fala, pastor Luizinho. Na NTNH está assim: a sua força está no pescoço, a cara dele mete medo em todo mundo. Tem alegria ali, irmãos? Não tem. Não tem. Impressiona a gente, é isso mesmo, irmãos. Impressiona. Mas às vezes nós usamos. Então, se fosse traduzir, o Dudes viria primeiro. Então seria assim, ó, na presença dele, a alegria se torna em tristeza, se torna em pranto. Por quê? Porque ele traz terror. Todas as outras traduções estão dizendo, traz terror, transforma em terror. Salta o desespero. Agora escuta, é só em Jó, pastor? Não, tem 3 referências bíblicas sobre o Leviatã. 3 referências bíblicas. Isaías capítulo 27, versículo 1. Alguém lê para nós, por favor. E também, eu acho que no Salmo de número 74, versículo 14, 13 ou 14, eu acho que é o 14. 13, acho que é 13, não é de 13. 13 e 14. Salmo 74, 13 e 14. Isaías 27, 1. Ó, naquele dia o Senhor castigará com a sua espada grande e forte o Leviatã, serpente veloz, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar, habitado nas profundezas do mar. E olha os adjetivos que a Bíblia dá para ele: serpente veloz, serpente tortuosa, dragão. Amém ou amém? Amém. Salmo 74, versículo 13 e 14. Vamos ver. Então nós temos que tomar muito cuidado quando formos aplicarmos. Tu dividiste o mar pela tua força, quebraste as cabeças das baleias nas águas. O 14. Fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã. Aqui, isso aqui me chamou a atenção. Eu fiquei intrigado, mas não deu tempo. Não deu tempo de eu preparar. Aonde eu estou ficando intrigado? Está no singular ou está no plural? No plural. Então esse bicho ruim tinha mais de uma cabeça. Aí eu comecei a pesquisar, mas não deu tempo. Os monstros marinhos na era bíblica. E aí nenhum deles tem menos de 7. Nenhum deles tem menos de 7. Fizeste em pedaço as cabeças do Leviatã, e o deste por mantimento aos habitantes do deserto. Então ele tinha mais de uma cabeça. Concorda com o pastor? Amém. E me perdoa. É monstro, é coisa satânica, é coisa maligna. Aonde o senhor quer? Vai, meu filho, fala aí. Pois é, eu tentei, mas não deu tempo. Eu não vou te responder por causa disso. Não deu tempo, entendeu? Mas pode se comparar, sim. É fazer uma analogia. Vamos usar essa palavra que é melhor. Uma analogia com a besta que subiu do mar. Porque lá declara quantas cabeças ela tinha, quantos chifres ela tinha. Concordo plenamente. Mas não deu tempo de eu pesquisar esse assunto, entendeu, Mateus? Como é que é? Sim, com certeza. Amém? O do capítulo 40 seria da terra. Mas não deu tempo. Eu vou fazer uma analogia. Por quê? Porque me impressionou tanto, irmãos, que eu peguei enciclopédia para tudo quanto é lado. Eu fui achar minha Torá, que tinha muito tempo que eu não abria ela. Eu fui buscar a Bíblia de Jerusalém. Eu fiquei quase o dia inteiro pesquisando sobre isso, para trazer algo correto e 100% bíblico. 100% bíblico. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Amém. Aí tem um versículo que nós lemos, né? Que ele, o negócio era tão terrível que as escamas dele fecham e não passa nem água. Nós lemos um texto da leitura introdutória. A espada não perfura ele. Depois você lê esse capítulo em casa. Terrível. E o que mais me chamou a atenção, que é uma imagem diabólica, que a Bíblia descreve quem anda sobre a lama, que gosta de coisa suja, o diabo. Me desculpa. É ou não é? Tá certo?
desculpa, mas não é. Pele nossa, a espada não mata, a espada não fura, a pele dele, a escama dele se fechava, não vazava nada. Eu vou encerrar dizendo o seguinte: cada dia você recebe um senhor. Sabia, pastor, que o fulano de tal desanimou? O senhor sabia, pastor, que o fulano está parado? O senhor sabia que o fulano esfriou na fé? Me perdoe, mas me perdoe. Com certeza é uma ação do Leviatã. Que o significado do nome dele é aquele que se aproxima devagarzinho. Pessoas que eram uma bênção na presença do Senhor e não conseguem mais voltar ao que eram, não se levantam mais. A ação do Leviatã. E não vou excluir ninguém, membros, diáconos, presbíteros, pastores. Quantos pastores estão parados, caídos? A ação do Leviatã, que vai se aproximando devagarzinho e se enrola, que a Bíblia diz que era um monstro marinho, tá certo? E ele vai agir devagarzinho na vida da pessoa. Agora, qual é a conclusão para nós ir embora? Que já faltam 3 minutos para eu cumprir meu horário. Deus, aleluia. O que nós aprendemos com isso? Deus queria mostrar para Jó que os piores monstros, os dois que ele citou na Bíblia, Deus, aleluia, Jesus. Obrigada, o Senhor. homem não poderia contra eles. Está lá na Bíblia. Está lá. Nós lemos em quinto notório. Então o Senhor queria mostrar para Jó que há algo extremamente poderoso sobre a terra, que dominaria o homem, que o homem não poderia com ele. Mas esses dois monstros não poderiam se comparar ao poder de Deus. Você está vendo, Jó? Parece que eu ouvi Deus falar assim: eu só estou te colocando no seu lugar. Aleluia! Sim ou não, irmãos? Amém. A conclusão desses 2 capítulos é essa daí. Nós não somos nada diante da grandeza do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nada pode se comparar ao poder, à força do Deus que nós servimos. Deus, aleluia. Grande é Ele, formiga, nós somos muito melhor do que isso na presença dEle. Poderoso é Ele, grande é Ele. Ele tem o Deus, aleluia. Aleluia. Deus controla tudo e todos. Aleluia. Jó, aonde você estava quando eu criei? Eu não para Jó. Deus, aleluia. Então a nossa posição, Deus, obrigada, Senhor. Aleluia. jamais é confrontar. A nossa posição diante dele é nos humilharmos diante das suas potentes e poderosas mãos. Deus, obrigada, Jesus. Aleluia. Irmãos, eu tenho alguns amigos judeus. Se nós fôssemos como judeus, às vezes a gente critica eles por não crer em Jesus. Mas preste atenção. Nós viemos para a igreja às vezes de qualquer maneira, adoramos, prestamos um culto de qualquer maneira. Mas os judeus são tão severos na adoração. Quando o judeu vai escrever, né? Deus te ama. Aí ele está escrevendo alguma coisa, uma carta. Quando ele vai escrever o nome de Deus, ele pega a caneta. Deus, aleluia. Ele limpa a caneta. Aí ele escreve Deus. E quando ele escreve Deus, ele oculta uma letra. Então, por exemplo, D-E-U-S. O respeito é tanto. Quando ele vai escrever Deus, ele pega, limpa a ponta da caneta. Aí ele escreve D. Aí ele bota um apóstrofe. Não é apóstolo não, hein? Ele bota um apóstrofe. O que é um apóstrofe? Aquele negocinho quando você vai escrever assim, ó. Tiago, então você escreve d'água. Aí tem um apóstrofe assim, né? Aí eles colocam D, apóstrofe, U-S. O respeito é tanto. Deus, aleluia. Eles entendem que o Deus de Israel é tão poderoso que eles não são dignos de escrever o nome de Deus completo. Deus, aleluia. Você já pensou nisso? Aí eles escrevem D, apóstrofe, U-S. Limpa a caneta de novo. Limpa a caneta e vai continuar escrevendo a carta.
Você já pensou nisso? Quando você vier para a presença do Deus que você serve, vem de uma forma Deus, melhor. aleluia. Não interessa se a irmã que está do seu lado é fofoqueira, se fizer fofoca na vida do pastor, se o pastor não é muito bom, não interessa! Interessa é você e ele! Aleluia! O teu culto a ele! Deus, aleluia! Da maneira que você está perdendo o seu tempo. Vem para adorar a vida. Ele não está à procura dos verdadeiros adoradores. Se está à procura dos Aleluia. verdadeiros, porque tem aqueles que não adoram de verdade. Deus, aleluia. Amém ou não amém? Amém, Vou falar Jesus. mais. Deus, aleluia! Glória a Deus, aleluia! Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra, Jesus, que possamos ser a cada dia, Pai, meditar, Jesus amado. E que o Senhor continue esclarecendo o teu povo, Senhor Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, aprender a glorificar somente o teu nome, Deus, obrigado, aleluia! Toda honra e toda glória pertence a Ti, Senhor. Ó Pai querido, eu creio que cada um, Senhor Deus, que estão aqui nesta noite, Pai, tendo entendimento, Senhor Deus, que cada dia nos ensina cada vez mais, Senhor Deus, apesar das condições, de conhecer da beleza da tua santidade e assim te adorar por sempre. Fica conosco, Senhor Deus. É o Senhor que fala conosco através da tua palavra. É o Senhor que é o nosso Deus. É o Senhor que nós adoramos. É o Senhor a quem nós temos respeito. É o Senhor a quem, Senhor, nós dedicamos as nossas vidas. E te pedimos, nos ajude a entender a tua palavra cada dia, cada vez mais. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pastor Luciano lembrou aqui muito bem. Meu Deus, A China aleluia. tem como símbolo Leviatã. Pode olhar para vocês verem. E olha o que está acontecendo com a China. Estão avançando, já estão batendo de frente com os Estados Unidos. É ou não é? Só para vocês verem o poder do inimigo. Quem brinca, né? Mas Deus abençoe a cada um, tá bem? Queridos, nós estamos orando aqui na igreja a semana inteira. Está gostoso, está frio, mas está muito bom. De 5h30 às 6h30 da manhã. Quem quiser orar com a gente, até sexta-feira. Sexta-feira a gente para às 6 horas e toma um cafezinho até 6h30, porque cafezinho é muito bom. Amém? Estenda as suas mãos. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com toda a igreja junto nós digamos amém.